Bom dia, paz do Senhor Jesus. Nós hoje veremos o capítulo de número 5 do livro de Hebreus. Cristo Jesus, o sumo sacerdote, o eterno sumo sacerdote. Abra aí, faça uma leitura prévia antes de nos ouvir. Você está no canal de vídeo das Semeadores, do pastor Daniel Deusdete da Igreja dos Semeadores, na QNA 30, lote 7, na Avenida Comercial Norte, em Taguatinga Norte. Aproveite aí, já inscreva-se no nosso canal, já dê o seu like. Aí à sua esquerda, todos os dias temos um vídeo novo. E já aproveita também e já dê a sua curtida aí, nos ajudando no canal. Como dissemos, a Epístola de Hebreus foi escrita provavelmente depois de 70, aliás, antes de 70 depois de Cristo, com a finalidade de incentivar a fidelidade a Cristo e a sua nova aliança, mostrando que ele é o novo, o último e superior sumo sacerdote. Veremos nesse capítulo que é entre os homens, sim, é entre os homens a escolha de Deus. O próprio homem foi constituído por Deus a favor dos homens para oferecer tanto os dons como sacrifícios pelos pecados, porque somente é capaz de condoer-se dos ignorantes, porque somente ele é capaz de condoer-se dos ignorantes, dos que erram, pois que também ele mesmo, o homem, está rodeado dessas coisas. É dentre os homens a escolha dos e dentre os homens a escolha do sacerdote é de Deus, porque ninguém toma essa honra para si mesmo. O chamado é de Deus. Ano após ano ia o sacerdote chamado e escolhido oferecer os sacrifícios necessários. No entanto, este era pecador, e o procedimento tinha de ser repetido e era cheio de rituais. Constantemente ele era repetido, ano após ano, troca de sumo sacerdote, sempre, porque não era perfeito e tinha que ser trocado. Essa era uma forma que o Espírito Santo apontava para os homens que haveria de vir um homem especial. O Messias, aquele que iria ser o sumo sacerdote escolhido e chamado para salvar os homens de seus pecados, que uma vez que ele chegasse, nunca mais haveria necessidade de trocas constantes dos homens. Cristo é superior a Arão. Nós estamos vendo isso na nossa terceira parte da nossa divisão, que começou no capítulo 4, no verso 14, e vai acabar no capítulo 7, no verso 28. E como dissemos, o eterno sumo sacerdócio de Cristo é muito superior ao sumo sacerdócio temporário dado a Arão e a sua família. Para isso, nós também dividimos em 4 sessões. Nós estamos na primeira sessão, começou no capítulo 4, verso 14, e vai até o verso 10 desse capítulo. Cristo, eterno sumo sacerdote, é a primeira da nossa divisão. O autor explicou que Jesus superou em muito os sacerdotes do Antigo Testamento de diversas maneiras. Assim como no Antigo Testamento os sacerdotes eram identificados com o povo fraco e falho, os quais representavam e serviam quando chamados por Deus, do mesmo modo Cristo se tornou sumo sacerdote e chamado do Pai, e foi identificado com o seu povo por meio do sofrimento. A expressão dons e sacrifícios inclui diversos tipos diferentes de oferta que eram feitas pelos sacerdotes do Antigo Testamento. Mas o principal interesse aqui são os sacrifícios que eram oferecidos pelos pecados. O sumo sacerdote era escolhido entre os homens, por Deus, e ele os representava em questões relacionadas com Deus, para poderem apresentar, assim, ofertas e sacrifícios pelos pecados. A fraqueza do sumo sacerdote no Antigo Testamento diante das suas próprias tentações forçava-o a moderar a sua indignação pelos pecados dos outros e a condoer-se deles. Assim, sua misericórdia pode ter sido parecida com a grande compaixão de Jesus. Sem ter sucumbido à tentação, Jesus ainda se identifica totalmente com as lutas do seu povo, dos ignorantes e dos que erram. A lei mosaica fazia distinção entre o pecado cometido por fraqueza e ignorância e o pecado cometido em desafio à autoridade do Senhor. Diferente de Cristo, nosso sumo sacerdote sem pecado, Cristo, o sumo sacerdote sem pecado, diferente dele, o sumo sacerdote do Antigo Testamento tinha necessidade de reconciliação e também tinha ele mesmo necessidade de perdão. E assim ninguém poderia tomar essa honra para si mesmo, mas teria de ser chamado por Deus para isso, como aconteceu com Arão. O chamado inicial de Arão, Êxodo 28:1,
foi confirmado pelo florescimento do seu bordão, em resposta ao desafio de Corá, de Datã e de Abirão, lá em Números 16. O privilégio sacerdotal de poder se aproximar de Deus era somente mediante o convite, mediado pelo descendente genealógico dos sacerdotes levitas do Antigo Testamento, mas basicamente estabelecido pelo juramento divino a Jesus, o Filho. Da mesma forma, Cristo Jesus não tomou para si a glória de se tornar sumo sacerdote, mas Deus lhe disse: Tu és meu filho, eu hoje te gerei, verso 5, e será sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Uma citação do Salmo 110, verso 4. Essa figura misteriosa é mencionada somente 2 vezes no Antigo Testamento. A associação da frase sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque, com as palavras meu filho, mostra que Melquisedeque foi tanto rei quanto foi sacerdote. Lembrando que Cristo Jesus tinha os 3 ofícios. Ele era rei, rei, sacerdote e profeta. As 3 funções, ou os 3 ofícios estão nele. Do seu modo único e incomparável, Jesus também é tanto rei, como sacerdote, como profeta. Durante os seus dias de vida aqui na terra, Jesus ofereceu orações e súplicas, com forte clamor e lágrimas. A angústia de Jesus pela expectativa da cruz demonstra que ele não é indiferente à fraqueza e aos temores que nos intimidam. Ele foi bem-sucedido em seu clamor em alta voz e com lágrimas por causa de sua reverente submissão. Os salmistas louvavam a Deus pelo fato de ele ouvir seus gritos de angústia. O apelo de Jesus para que fosse livrado da morte foi respondido não pelo seu livramento da provação da cruz, mas pela sua ressurreição. A forma como Deus nos responde é curiosa. Nem sempre corresponde ao nosso pedido na sua forma, mas no seu resultado. Embora sendo filho, aprendeu a obediência, embora livre do pecado, a luta de Jesus contra a tentação era real. Tendo vindo ao mundo para fazer a vontade do Pai, Jesus Cristo superou cada dificuldade, progressivamente, mas difícil, que desafiava mesmo a sua integridade. Essas provações culminaram na sua humilhante e dolorosa morte na cruz. Essa vida de aprender obediência compensou a desobediência de Adão e capacitou Cristo a servir como eterno sumo sacerdote. Por isso pôde ser aperfeiçoado. Isso não significa que Jesus finalmente se tornou sem pecado, mas que ele concluiu o curso de sofrimento que lhe foi apresentado, incluindo a sua morte sacrificial. Tendo feito isso, ele estava então perfeito ou completamente habilitado para servir como único sacerdote efetivo, salvação eterna. Jesus vive para sempre para interceder como nosso sumo sacerdote, sendo designado por Deus sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, verso 10. Seção B, exortação à maturidade espiritual. A partir do verso 11 desse capítulo até o verso 12 do próximo capítulo, capítulo 6, estaremos vendo essa exortação à maturidade espiritual. O ministério sacerdotal de Cristo Jesus, após a ordem de Melquisedeque, era difícil de explicar, por causa da imaturidade dos leitores. O autor, no entanto, estimulou os seus leitores a deixar-se levar pelo que é perfeito. Há muito a ser dito e explicado, mas o povo tinha se tornado mesmo tardio em ouvir. A palavra grega aqui traduzida como tardio foi traduzida como indolente, preguiçoso, no capítulo 6, no verso 12, sugerindo que o perigo da indolência estava sendo considerado ao longo de toda essa sessão. De fato, embora a essa altura já devessem ser mestres, eles precisavam de alguém que lhes ensinasse novamente os princípios elementares, rudimentares dos oráculos de Deus. Essas verdades estão listadas no verso 12 do capítulo 6. Por isso, somente poderiam tomar leite e não alimento sólido. Embora o leite seja nutritivo para as crianças, o autor queria que seus leitores se tornassem cristãos maduros, para os quais o alimento sólido é mais apropriado. A maturidade que é necessária para compreender o ministério sacerdotal de Cristo não inclui
somente sofisticação intelectual, mas também discernimento espiritual, originado da obediência consistente à vontade revelada de Deus. O capítulo 5 começa no verso 1, que diz: porque todo sumo sacerdote, sendo tomado dentre os homens, como nós dissemos, é dentre os homens a escolha soberana de Deus, é constituído nas coisas concernentes a Deus a favor dos homens, para oferecer tanto dons como sacrifícios pelos pecados. É o papel do sacerdote. O último versículo, 14, diz: mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. O autor de Hebreus introduz um homem, Cristo, como sumo sacerdote escolhido, chamado, nomeado por Deus, segundo a ordem de Melquisedeque. Ele ainda diz que no dia da sua carne, ofereceu com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas. Nos dias da sua carne, foi ouvido por causa da sua piedade. Nos dias da sua carne, embora sendo filho, aprendeu a obediência. Nos dias da sua carne, foi deste modo aperfeiçoado. E finalmente, nos dias da sua carne, tornou-se depois o autor da salvação eterna. Amanhã estaremos aqui com a esperança como a âncora da alma. A esperança é a âncora da alma. Mas repare bem, hein? Tem diversos tipos de esperança. Essa esperança está vinculada à palavra de Deus, que gera 100% de expectativa e certeza. Hebreus capítulo 6, amanhã. Aproveite aí, inscreva-se no nosso canal, clica aí no sininho à sua esquerda, já dê o seu like, contribua, colabore, divulgue, compartilhe, vamos estudar e aprender cada dia a Bíblia Sagrada. Estamos aqui para aprender. Eu sou um eterno aprendiz. Graças a Deus. Então vamos continuar nossa jornada. Nossa parte escrita do que estamos falando está em jamaisdesista.com.br. Confira lá. Use no seu sermão, estude, aperfeiçoe, apresente melhorias aí para a gente aprofundar melhor o texto. A nossa loja virtual, semeadores.com.br. Faça suas compras na nossa loja, nos ajude. E é nosso programa de rádio, todas as quarta-feiras, programa Johnny Ramos, Momento Missionário, Palavra de Vida, lá da Suécia, direto da Suécia aqui para o Brasil, trazendo essa palavra do pastor Johnny Ramos. A todos um bom dia, fiquem com Deus e até amanhã com o capítulo de número 6 do livro de Hebreus. Vamos lá, né? Maranata, ora, ora, vem, Senhor Jesus. Deus abençoe sua vida, sua família e seu ministério. Amém.